Mix a partir de agora, justamente para a questão que envolve os direitos, tá? Somente a gente está focando aí o Novembro Azul, dos pacientes que têm câncer em relação às questões previdenciárias. E para falar sobre isso, a gente conta com o apoio luxuoso aqui todas as quartas da advogada Válbia Garrote, que traz também essa temática se adequando a essa questão que envolve o Novembro Azul. Você já fez o seu exame? Não. O Rogério deu uma dica importante agora em relação ao pan-salgadinho, né? Algumas restrições que são necessárias para fazer o exame com qualidade, mas não deixe de fazê-lo, tá bom? Vamos falar então sobre essa questão agora que envolve o aspecto previdenciário também dos pacientes que têm câncer. Válbia, são muitos esses direitos, são difíceis de ter acesso a ele, o que é que você diria? Muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Mix. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. E bem-vinda de volta. Bom tê-la aqui conosco novamente. Então, Marcos, assim como falamos do Outubro Rosa, né? Demos a ênfase para as mulheres, hoje é o Dia dos Homens. E da mesma forma que as mulheres têm sim aquela garantia que a gente conversou, os homens também têm e precisam buscar essas garantias previdenciárias. Então nós vamos desde um auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, nós temos a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez, e para aqueles que não contribuem, nós temos também o BPC, que é o LOAS. Então, existem aí pelo menos 3 oportunidades para que eles estejam acobertados, falando na questão previdenciária. O critério de renda entra para solicitação desse tipo de benefício em relação ao câncer? Para o benefício LOAS, o BPC LOAS, ele entra sim. O critério de renda é primordial, um dos requisitos, inclusive, Thaís. Então, ele precisa ter, pelo menos, de forma administrativa, tá? Porque a gente precisa saber separar aí. Existe a questão administrativa, que o pedido sempre vai iniciar no administrativo, e a renda per capita que ele requer é de 1/4 do salário mínimo, ou seja, você junta todo mundo que trabalha dentro de casa, soma e divide pela quantidade de pessoas que existe. Tem que dar 1/4 do salário mínimo. Se ultrapassa isso, administrativamente ele não vai receber. Mas, a depender da despesa que existe em casa e do valor que ele recebe, a gente conseguindo demonstrar isso na justiça, então, juridicamente, é possível que ele consiga. Mas vai ser de acordo com o caso concreto, né? A gente precisa fazer essa diferença de cálculo aí. Agora, quando a gente fala do diagnóstico de câncer, né, no primeiro momento é a busca do tratamento, mas em paralelo tem também essa busca pelo direito para sobreviver aí nesse período. É um processo administrativo, é processo que vai tramitar na justiça? Como é que deve proceder a família e esse paciente no momento que recebe o diagnóstico? Então, Marcos, tudo inicia-se no administrativo. A gente precisa sempre startar, porque para a gente judicializar qualquer tipo de processo, a gente precisa ter o que a gente chama de pretensão resistida. Alguém negou. Então, o INSS, teoricamente, precisa negar, né? Então, a gente precisa ingressar com um pedido administrativo para, a partir daí, em sendo negado, aí sim vai para a via judicial. Mas tanto a parte... ela entra lá no meu INSS, ela vai conseguir fazer, mas a pessoa está muito debilitada, não consegue. Um familiar que tenha os dados dessa pessoa consegue fazer esse pedido. Agora, se ele for representá-lo, ainda que administrativamente, junto ao INSS, ele vai precisar de uma procuração. Mas, do contrário, ele consegue entrar no meu INSS e requerer o pedido, vai aparecer lá a data para fazer uma perícia médica, né? Ele vai juntar toda a documentação que é necessária, exames, documentação pessoal. Então, a partir daí, é avaliado. Se for LOAS, como a Thaís perguntou, vai vir uma segunda etapa, que é a perícia, que ele vai verificar essa questão social, de valores, do que a pessoa tem em casa, enfim, ainda existe essas visitas também. Mas se for benefício previdenciário, porque é importante destacar, LOAS é um benefício assistencial, se for previdenciário, vai ser a perícia médica mesmo. A partir do momento em que a família ou o próprio paciente dá entrada num requerimento de benefício por incapacidade temporária, incapacidade permanente, enfim, comprovando que está ali passando por um tratamento, que precisa se afastar das suas atividades laborais, seja de forma temporária ou permanente,
quanto tempo ele espera até que esse benefício, até que ele seja chamado para uma perícia, até que esse benefício seja concedido? Thaís, Normalmente, assim, em média. Isso é muito relativo, mas a gente imagina uma média entre 6 meses e 1 ano. Mas é muito relativo, né? Então, entra retroativo nesses casos? Entra, sem dúvida nenhuma. Desde o dia que ele requereu, que a gente chama de DER, data da entrada do requerimento, a partir dessa data, o retroativo será contado, sim. E é importante, Thaís e Marcos, a gente deixar o nosso ouvinte que agora participa desse programa interessante que vocês têm todos os dias aqui, é muito legal. É importante que eles entendam o seguinte: às vezes a pessoa diz assim, eu tive um câncer de próstata quando eu era ativo, quando eu trabalhava, mas hoje, graças a Deus, eu estou curado. Lembrem, ele tem direito, sim, à isenção do imposto de renda. Então, ainda que ele hoje esteja bem, mas ele está aposentado, e esse câncer veio lá atrás na vida dele, ele vai demonstrar via laudo, né? Aí ele demonstrando que ele teve o câncer ainda na atividade, ele vai ter esse benefício, que é a isenção do imposto de renda, seja ele aposentado, seja ele pensionista. A gente está falando de algo, pessoal, que pode atingir no Brasil, pelo menos no ano de 2023, pode ser mais esse ano, 17 homens, tá certo? Com diagnóstico, 17 mil homens, foi fogo, eu queria reduzir, mas não tem como. Não tem como. 17 mil homens no Brasil, em 2023, foram diagnosticados com a neoplasia, que é o câncer na região da próstata, tá? A maioria deles, claro, todos submetidos aí ao tratamento, que é longo, e boa parte também tratamento cirúrgico, aqueles casos ainda que eram operáveis, tá? E, por consequência, parte deles também recorreram a esses benefícios, tá certo? Por incapacidade, que é um direito e você não pode deixar passar, né? Mesmo nesse momento aí de muita dor, que afeta muitas vezes a realidade da família, mas não pode deixar de buscar o direito porque você contribuiu para isso e naturalmente o Brasil dá essa cobertura, né, Valmir? Não pode deixar direito para trás, né? Verdade, Marcos, e é importante também a gente conscientizar os homens que agora nos ouvem, aqueles que na família, Marcos, já teve um câncer de próstata, é indicado que eles façam os exames a partir dos 45 anos. Uhum. Né? E os homens que na família não têm nenhum histórico, a partir dos 50. Então, você que nos ouve, não deixe de fazer. E uma vez descobrindo, tem aí a Previdência para te socorrer, sim, nesse momento, como o Marcos falou, de muita dor, mas que é importante você ter essa garantia para você, pelo menos, ter um mínimo para poder comprar medicação, se manter enquanto está em casa, que precisa ter esse descanso para cirurgia, tratamento, enfim. Acobertado você será, seja ele previdenciário, seja ele assistencial. Existem essas garantias. Valber, uma dúvida aqui da Maria Cícera. Quem já é aposentado, teve o diagnóstico da doença, pode requerer algum benefício? Maria, não é isso, Thaís? Maria Cícera. Maria Cícera, veja, se ele já é aposentado e ele teve o diagnóstico, mas ele hoje, para você ter a diferença, aquilo que eu falei, da isenção do imposto de renda, ele não precisa estar com a doença. Mas para ele ter um benefício, seja ele a incapacidade temporária ou a incapacidade permanente, essa pessoa precisa estar incapacitada. São coisas diferentes, né? Então, para ter o benefício previdenciário, seja temporariamente, ou seja, ad eterno, digamos assim. Mas não exclui, então, mesmo sendo aposentado. Não, se ele já está aposentado, ele não precisa. Se ele já está aposentado, ele não precisa de um auxílio-doença, por exemplo. Porque ele já tem um benefício previdenciário. Que está tendo mais gasto, ou que ele precisa pode de acompanhamento. Não, o benefício previdenciário é o antigo auxílio-doença, não. O que é que ele pode ter? Ele pode ter aí, se ele demonstrar que ele precisa de uma pessoa para cuidar dele de forma ininterrupta, o que ele pode ter é uma garantia do aumento de 25% da aposentadoria. Então, existe sim esse benefício para quem já está aposentado. Tá? No caso dele, como você falou, ele já está aposentado, no caso, né? Então, é o esposo da Maria Cícera. Então, dona Maria, o esposo da senhora, se ele depender de uma terceira pessoa para ficar durante todo o dia cuidando dele, dando uma assistência maior, a senhora pode ingressar com o pedindo exatamente isso, os 25% de acréscimo que virá do valor dessa aposentadoria que ele já recebe. Mas se ele pagar imposto de renda, insisto, ele tem também direito à isenção do imposto de renda. É isso, 7h38, Válbia, são muitas dúvidas em relação
a concessão, né, a solicitação, requerimento de benefícios junto ao INSS. A gente aproveitando esse mês de conscientização para o câncer de próstata para falar sobre a situação dos homens diagnosticados com a doença, que tem sim o direito de requerer benefício por incapacidade temporária, por incapacidade permanente, em caso de critério de renda, se for comprovado ali o direito ao benefício BPC-Loas, também pode fazer esse requerimento. E é importante a gente deixar aqui todas as informações, como sempre muito bem explicado pela Válbia Garrote, advogada previdenciária. Válbia. Thaís, só deixando uma última atenção aqui para eles. A gente precisa entender que a pessoa que está nessa condição, ela não precisa necessariamente, para o benefício por incapacidade temporária, ter contribuído os 12 meses. Porque para qualquer tipo de doença que venha incapacitar a pessoa, você precisa. Se não foi um acidente de trabalho, você precisa de 12 meses de contribuição. No caso do câncer, há essa exceção. A pessoa com neoplasia, basta que ele esteja a qualidade de segurado, ou seja, ele exista para o INSS e ele esteja ali como qualidade de segurado. Ele está apto, está lá pronto para receber. Então, ele não precisa pagar os 12 meses. Ele precisa existir para o INSS, ao contrário de qualquer outra doença que vai precisar dos 12 meses. Isso é importante ser dito também. Valeu, 7h39, Válbia Garrote volta na quarta-feira, se Deus quiser, tirando novas dúvidas e, claro, ajudando você a ter acesso ao seu direito. Até lá, Válbia! Tchau, tchau, Marcos. Obrigada mais uma vez.